Olá, turma! Vamos iniciar a nossa videoaula sobre organologia vegetal. Nesse assunto, a gente vai estudar especificamente os órgãos vegetais. E aqui a gente consegue enxergar alguns, né? Então, a gente enxerga as flores, as folhas, os caules, as raízes. Então, a gente vai falar especificamente sobre esse assunto. Então, a organologia, né, vai se dedicar especificamente ao estudo dos órgãos que compõem o corpo da planta, e os principais órgãos vegetais, né, vão ser resumidos pela raiz, pelo caule e pela folha. E a raiz, ela é um órgão, na maioria dos seres, aclorofilado, porque a maioria dos seres vegetais vão ter as suas raízes no subterrâneo. Então, não justificaria a célula vegetal despender energia para a manutenção de cloroplastos nas raízes se elas não vão ter uma participação efetiva no processo fotossintético. Geralmente, então, a sua localização vai ser abaixo da superfície do solo, né? Geralmente por quê? Porque a gente sabe que existem plantas que têm raízes aéreas, né? Então, muito provavelmente vocês já estiveram em regiões de manguezal. Nessas regiões a gente vai ver raízes, né, que saem do solo e fazem diretamente a troca gasosa entre o corpo vegetal e a atmosfera. E dentre as funções que a gente vai atribuir às raízes, a gente vai falar da sua participação na fixação da planta ao solo e também na absorção de água e de sais minerais do solo para a planta através do xilema. Então, essa raiz ela pode ser, né, compartimentalizada, em que a gente vai falar das diferentes zonas da raiz, cada uma com uma função específica. Então, a primeira delas, que é a coifa, ela representa um capuz de células parenquimáticas que vai ter como finalidade a proteção do meristema apical, que é o meristema que a gente tem aqui, né, na base da raiz, e ela também vai produzir uma mucilagem que vai facilitar a penetração da raiz no solo. Então, essa planta, ela vai ter a habilidade de produzir uma substância que vai auxiliar o vegetal, né, a fazer a perfuração do solo para conseguir aí atingir maiores profundidades. Acima dessa coifa, a gente vai ter uma zona que a gente chama de zona de multiplicação celular, em que eu tenho basicamente um conjunto de meristemas apicais que vão ter aí a capacidade, né, de sofrer mitoses sucessivas, garantindo aí o crescimento desse vegetal, né, na profundidade do solo. Então, quando a gente vê uma árvore, a gente tem que pensar que ela tem que ter no subterrâneo uma área mais ou menos do tamanho da copa, né? Então, a raiz tem que se distribuir mais ou menos na mesma área da copa dessa árvore para que ela consiga efetivamente se sustentar no solo, tá? A terceira região da raiz a gente chama de zona de alongamento celular, que é uma região lisa, na qual a gente não vai ver a figura dos pelos. E elas vão, né, sofrer alongamento, favorecendo, então, o crescimento, né, da raiz em comprimento. Aqui na zona pilífera, né, na região aqui chamada de 4, a gente vai ver a figura de pelos absorventes, e esses pelos, eles desembocam diretamente no xilema, então é através deles que a gente vai ver a absorção tanto da água quanto dos sais minerais. A quinta região, talvez a que a gente mais já tenha enxergado, visto na nossa vida, né? Ela representa a zona de ramificação, que é a região onde ocorre a formação das raízes secundárias, que a gente chama de raízes laterais, né? E é a região aí que geralmente, né, vai estar aí mais próximo da superfície. O colo, que é a região aqui acima, é a região de transição que a gente vai enxergar entre a raiz e o caule. Quando a gente fala, então, da raiz, a gente vai pensar numa estrutura que apresenta um crescimento primário, né? E esse crescimento primário, ele vai ocorrer respeitando uma certa organização. Então, nas monocotiledôneas,
a gente vai conseguir, através de um corte histológico da raiz, enxergar diferentes constituintes, né? Então, a gente tem a epiderme, que é o conjunto de células mais externo, deles saem os pelos absorventes. Depois, a gente vai enxergar, né, aqui um córtex, aqui um endoderma, que é um conjunto de células interna, o periciclo, e aí o cilindro vascular. O cilindro vascular é onde a gente vai ver a distribuição do xilema e do floema. Então, falando especificamente de cada uma dessas porções, aqui na epiderme a gente tem uma camada única de células periféricas que possui os pelos absorventes que vão ter a função tanto de aumentar a superfície de contato, tanto de absorver água e sais minerais diretamente do solo. Já o córtex, que é essa parte que a gente chamou aqui de 2, ela vai possuir tecidos como parênquima, colênquima, esclerênquima e endoderma. Sendo as células parenquimáticas as células que vão preencher espaços e vão armazenar nutrientes. Então, o parênquima está para o vegetal, assim como o tecido conjuntivo está para os animais, né? Vai ser um tecido, de fato, de preenchimento, de armazenamento de reservas. O colênquima, ele é um tecido que geralmente está relacionado à flexibilidade, né? Então, alguns vegetais a gente vai ver o colênquima, né, se sobressaindo em relação aos demais tecidos. Então, por exemplo, um arbusto que tem capacidade de se dobrar, que apresenta uma flexibilidade, por exemplo, um bambu, né, que enverga, mas não quebra, a gente vai conseguir enxergar histologicamente uma quantidade maior de colênquima em detrimento de outros tecidos vegetais. Já o esclerênquima, a gente vai ver, né, a presença de estruturas de sustentação. Então, o esclerênquima ele vai garantir aí uma rigidez à célula vegetal, favorecendo aí que ela consiga se sustentar a 10, 20, 30 metros de altura. Já o endoderme, ele vai representar uma delimitação entre o cilindro central e, né, o que entra aí no xilema e no floema. Então, ele é um divisor, né, de águas, literalmente, né, no sentido aí de selecionar efetivamente o que vai passar para o cilindro vascular ou não, tá? E do cilindro vascular para os demais tecidos vegetais. O cilindro vascular propriamente dito, a gente vai ter o xilema e o floema, e ele possui o periciclo, né, que se desdiferencia em meristemas secundários e forma raízes secundárias. Então, quando o vegetal ele já está com um porte maior, né, a gente vai enxergar aí esse periciclo aumentando, né, o número de raízes, e se eu tenho mais raízes, eu também tenho que ter meristemas ou tecidos responsáveis aí pelo aumento também da superfície de contato, de absorção e também de retenção, né, aprisionamento aí ao solo. Quando a gente fala da raiz nas dicotiledôneas e nas gimnospermas, a gente vai falar num mecanismo de crescimento que aqui já não é primário mais, a gente chama de secundário. Então, a gente vai ver, né, num corte histológico, uma estrutura que é um pouco diferente daquela que foi observada lá nas monocotiledôneas, que vão ter crescimento primário. Então, a gente vai ter o suber, a gente vai ter o felogênio, a gente vai ter o feloderma, o floema, o câmbio e internamente o xilema, né? Então, fazendo um corte aí de um tronco, a gente consegue também identificar, né, de maneira circunferencial, né, a distribuição de cada um desses tecidos. O câmbio vascular, né, que representa e tem uma origem no meristema secundário, ele vai formar tanto o floema secundário para fora da planta, quanto o xilema secundário para dentro dela. Então,
O xilema, ele vai crescer sempre em direção ao meio interno, enquanto o floema, ele sempre vai crescer em direção ao meio externo. E é assim que a gente vai enxergar o crescimento do vegetal em espessura, né? Pelo aumento de camadas de células, tanto do xilema quanto do floema e dos demais tecidos vegetais. Vamos pensar que uma planta que tem 30 metros de altura, ela tem uma demanda por oxigênio, gás carbônico, mas também uma demanda por água, sais minerais, produtos fotossintéticos, que é significativa. Então, se ela aumenta em altura, ela também tem que aumentar em espessura e aumenta, inclusive, a quantidade de células que compõem o xilema e o floema, para que ela consiga efetivamente absorver mais água, mais sais minerais, conduzir mais produtos fotossintéticos. O felogênio, que também tem uma origem, né, meristemática secundária, ele está responsável pela formação do suber, que a gente conhece como cortiça, que é um tecido que cresce para fora, né, do organismo vegetal, e as suas camadas mais externas, né, já são mortas, enquanto as mais internas estão ainda morrendo. E ele também é responsável pela formação da feloderme, né, no interior aí do vegetal. E essa associação entre o suber, o felogênio e o feloderme é o que a gente chama de periderme. Enquanto a casca do vegetal vai ser o suber associado ao felogênio, ao feloderma e ao floema secundário. Por isso que quando, né, as pessoas fazem o anel de Malpighi, elas matam o vegetal, porque elas não vão tirar só um tecido morto que protege e reveste o vegetal. Ela consegue tirar, né, em decorrência da adesão dessas células, até aqui o floema secundário. E uma vez que eu tenho o floema secundário cortado do vegetal, eu não consigo mais conduzir os produtos fotossintéticos para células da raiz. E aí, dentro de algum tempo, a gente vai ver a morte aí desse vegetal pela morte da estrutura da sua raiz. Então, falando um pouquinho sobre as raízes, a gente pode classificar essas raízes no que diz respeito à sua origem e a outros fatores também. Então, o que seria uma normal? Uma raiz de origem normal, ela vai ter origem a partir da radícula do embrião. Então, a gente está vendo aqui uma radícula, né? Que é a primeira estrutura que eu vou ver crescer daquela semente em direção ao solo, que vai representar aí, né, a origem da estrutura da raiz do vegetal. E a gente também tem a raiz de origem adventícia, que ela vai se originar a partir do caule ou das folhas. Então, a radícula, ao longo do desenvolvimento do vegetal, ela vai tender a se atrofiar, né? Então, no primeiro momento, ela é importante para fixação, para absorção, mas à medida que o vegetal cresce, ela deixa de existir. Então, por exemplo, né, quando a gente pega um alho poró, vamos lá, a gente tem uma raiz adventícia, muitas vezes amostra. Quando a gente colhe cenouras, a gente vai ver a estrutura aí das raízes adventícias, né, partindo ali do caule da cenoura. Então, a gente tem vários exemplares, né, de vegetais no nosso dia a dia em que a gente enxerga ou a raiz normal ou a raiz adventícia. Uma outra classificação que a gente vai ter, né, quando a gente fala das raízes subterrâneas, é a sua classificação enquanto uma raiz axial ou pivotante, ou ela sendo uma raiz fasciculada ou encabeleira. E também existem as raízes tuberosas, que são as raízes que a gente consome, né, na nossa alimentação, porque elas armazenam no seu interior substâncias nutritivas. Então, aqui, por exemplo, né, a gente tem um exemplo de raiz tuberosa, que seria a cenoura, né, que é uma raiz que vai armazenar no seu interior grande quantidade de nutrientes que podem ser utilizadas não só pelo vegetal, mas por outros seres que consumirem essa raiz. Aqui a gente consegue enxergar a raiz axial.
A raiz axial ela é característica do grupo das dicotiledôneas, em que eu vou ver uma raiz principal, da qual partem as raízes secundárias. A raiz fasciculada ou encabeleira é essa raiz aqui, ó, em que eu tenho raízes muito finas e eu não consigo enxergar um eixo a partir do qual elas se originam, né? Então, elas vão se originar diretamente do caule do vegetal em questão. Quando a gente fala das raízes aéreas, né? Aí a gente vai classificar as raízes aéreas como respiratórias, como grampiformes ou estranguladoras. Muito provavelmente vocês já viram todas elas, né? Então, quando a gente vai à praia, à região de mangue, a gente vai ver, né, que essas plantas adaptadas ao ambiente de mangue, elas estão num ambiente de transição entre água doce e água salgada, em que eu tenho um teor de matéria orgânica muito grande, eu tenho uma quantidade de oxigênio submersa muito baixa. Então, o vegetal, né, ele, ao contrário do que a natureza da maioria das plantas, ela vai crescer a raiz para cima, né? Então, o vegetal vai estar fixo, a raiz vai lá no fundo, fixa o vegetal e sobe novamente, atingindo a superfície. Então, através dessa raiz pneumatófora, essas plantas de mangue fazem troca gasosa diretamente, né, da raiz com o ambiente. As grampiformes são essas raízes que a gente geralmente vê em muro, daqueles muros que são todos cobertos por arbusto, né? E aí ela vai ter a função básica, né, de fixação do vegetal, né, à superfície na qual ela se aprisiona. Então, muitas delas são chamadas, inclusive, de trepadeiras, né? As raízes estranguladoras, elas também são raízes adventícias, ou seja, laterais, que vão abraçar um outro vegetal e vão estrangulá-lo, né? Muitas vezes o vegetal pode fazer isso com a finalidade aí de ter um acesso mais fácil à radiação solar para garantir aí a sua fotossíntese. Mas esse comportamento pode acabar por matar, né, a planta que está aí servindo de apoio para ela, tá? Nas raízes aéreas, a gente ainda vai falar das raízes do tipo austório. Essas raízes são aquelas raízes em que a gente vê, né, que uma planta ela vai penetrar o tecido vascular de outra planta e vai dela sugar a sua seiva, né? E as raízes do tipo suporte ou escora são essas raízes tabulares, né, que a gente enxerga em alguns vegetais, principalmente, né, em plantas de maior porte. Então, lá no Parque Municipal, por exemplo, a gente enxerga uma grande quantidade, tanto de raiz suporte quanto de raiz tabular, né? Em que a gente vê, de fato, que como a planta não consegue aumentar a sua área subterrânea, né? Ela acaba optando por estratégias aqui na superfície de forma a aumentar a sua capacidade de fixação ao solo no qual ela se encontra, tá? Essas raízes austório, existem duas que são mais comumente conhecidas, que são a erva de passarinho, que é essa que está sendo mostrada aqui. No caso da erva de passarinho, ela é verde. Então, ela tem capacidade de realizar fotossíntese, mas ela não consegue absorver água e sais minerais com habilidade. Então, o que ela faz? Ela perfura o xilema das árvores que elas estão usando como suporte. E aí essa árvore, né, ela está sendo parasitada e está sendo retirada dela a seiva bruta. Já, né, existe também, né, uma outra planta que que é o cipochumbo, que ela vai parasitar tanto o xilema quanto o floema. Então, ela nem se dá o trabalho de ter cor, ela é marrom. E aí, ela vai retirar do floema o produto fotossintético, enquanto ela tira do xilema a água e os sais minerais.
Aqui a gente está falando, né, das raízes aquáticas. E aí a gente vai ver que essas raízes elas vão ter um parênquima aerífero bastante desenvolvido, né? E aí então ela vai ter um tecido aqui cheio de bolhas que vão se preencher por ar e vão garantir aí a flutuabilidade do vegetal. Então aqui, por exemplo, né, desde a primeira infância a gente tem contato com esse tipo de desenho, né, de planta aquática. Falando aqui um pouquinho agora do caule, né, deixando as raízes e falando do caule. Assim como lá nas raízes, os caules nas monocotiledôneas, elas vão ter um crescimento primário. Então vai ser um crescimento mais simples, em que eu vou ver a figura do nó, do entrenó e o novo nó, né? Então, a gente tem aqui as gemas axiais, a gente tem lá no ápice uma gema lateral, apical, né? E aí a gente consegue, através de um corte histológico, avaliar a distribuição das células nesse tecido vegetal. Então, a gente vai ter um córtex, a gente vai ter o floema primário, o xilema primário e a região medular, né? Então, lá na epiderme, a gente vai ter uma camada única de células periféricas e, às vezes, a gente vai ver estômatos, favorecendo aí a troca gasosa desse caule diretamente com a atmosfera. O córtex, ele vai ser um tecido em que eu tenho parênquima e colênquima. E aí, as células parenquimáticas, elas vão conter cloroplastos, realizar o processo fotossintético, e na região interna vão estar localizados os feixes vasculares, que vão ser o xilema e o floema. Notem que o xilema é sempre mais interno se comparado ao floema, né? Já a região medular, ela vai ser constituída por um parênquima de preenchimento, ou seja, um tecido vegetal de preenchimento. Nas dicotiledôneas e nas gimnospermas, a gente já vai ver que esse caule ele apresenta um crescimento secundário. Então, geralmente, ele está associado a plantas que têm um porte maior e necessariamente vão precisar crescer em altura e em espessura e vão, então, de certa forma, ter uma constituição do caule diferente, um pouco mais complexa. Então, a gente vai ter a figura, né, do câmbio vascular, que tem origem no meristema secundário. Ele vai surgir a partir do câmbio fascicular, né, dentro dos feixes vasculares e pelo câmbio interfascicular entre os feixes. Vai formar o floema secundário para fora, sempre o floema crescendo para fora, sempre o xilema crescendo para o interior do vegetal. O felogênio, que também tem uma origem no meristema secundário, ele vai formar o suber, que é a cortiça, né, que é o tecido morto para fora do vegetal, e vai formar o feloderme para o interior. E esse feloderme, junto com o feloderme e o suber, vão formar o que a gente chama de periderme. E se eu associar a esse periderme o floema secundário, eu chamo tudo isso de casca, né? E aí a gente vai conseguir ver, né, que à medida que esse vegetal cresce em tamanho e espessura, a gente tem uma complexação desse tecido com a organização de estruturas com funções muito específicas, seja na sustentação, seja na flexibilização, na condução, tanto da seiva bruta quanto da seiva elaborada. Então, falando um pouquinho sobre a distribuição, né, dos feixes vasculares no caule, é muito fácil a gente encontrar, né, questões, principalmente vestibulares mais antigos, pedindo para classificar uma angiosperma como mono ou dicotiledônea. Existem algumas questões, algumas características que podem ser avaliadas para te ajudar a chegar a essa classificação. Então, no caso das monocotiledôneas, né, que são plantas mais simples, como o feijão, feijão não, o milho, pensei uma coisa e falei outra. O milho é uma monocotiledônea, ele só tem um cotilédone que separa a reserva nutritiva do embrião. Então, nessas plantas que vão ter um porte menor, a gente vai ver que os feixes vasculares eles estão desorganizados, estão distribuídos ao longo do caule como um todo. E aí a gente vai ter o floema geralmente periférico e o xilema mais ou menos central.
E a gente consegue diferenciar aí por um tamanho mesmo da célula desse tecido, né? Geralmente xilema são células maiores e o floema são células menorzinhas. Já nas dicotiledôneas, como é o caso do grão de feijão, né? Aí a gente vai ver 2 cotilédones, tanto que a gente consegue abrir uma semente do grão de feijão, né, em 2 metades. A gente vai ver uma organização dos vasos condutores, em que a gente vê o floema mais externo, depois a gente tem um xilema central. E a gente consegue, então, né, ver que no meiozinho há o transporte de água e sais minerais. Na periferia, eu vou ver a distribuição dos produtos fotossintéticos. Aqui, falando um pouquinho, né, do caule, que tem uma estrutura do tipo tronco, a gente vai ver, né, um suber, um felogênio, um parênquima cortical, um floema, um câmbio, o alburno e o cerne. Cada um desses constituintes, né, com uma função específica. Quando a gente fala madeira, a gente está falando do xilema secundário do vegetal, né? E o suber, então, vai representar o tecido morto que se destaca dos troncos, relacionado à proteção. O felogênio vai representar, então, o meristema secundário. O parênquima cortical, o floema relacionado à condução da seiva elaborada, o câmbio relacionado ao meristema secundário e o alburno, que vai representar o xilema secundário funcional, né, que tem a função propriamente dita de conduzir a seiva bruta, e a gente vai ter o cerne, que é o xilema secundário inativo, em que a gente vai ver aí a madeira propriamente dita, que tem a função aí, muitas vezes, na impregnação de corantes e de resinas, que vai estar aí relacionada à proteção desse vegetal enquanto vivo. Aqui, né, falando sobre os anéis de crescimento do tronco. Eles vão resultar da variação da atividade do xilema em resposta a alterações climáticas. Geralmente, nas estações secas, o xilema ele produz células com parede celular mais espessa, né? E na estação chuvosa, como a água não vai ser fator limitante no solo, o xilema ele vai produzir células com parede celular relativamente fina, né? E a absorção de água é mais fácil. Então, quando a gente faz esse corte, né, a gente vai enxergar o seguinte, que essas células, né, mais espaçadas aqui, geralmente vão indicar um período de clima mais quente, enquanto essas células aqui mais próximas vão indicar aqui, né, um desenvolvimento desse vegetal num ambiente com clima mais frio. Então, a gente consegue, né, muitas vezes, pela contagem do tamanho, do número de anéis, né, do vegetal, estimar a idade da planta. E existem algumas técnicas bem novas que estão sendo utilizadas, não só para estimar a idade, mas também até mesmo qual que é a madeira em questão. Falando um pouquinho sobre os caules, né, eretos, a gente tem diferentes caules eretos. O mais comum que vocês conhecem é o tronco. E o tronco, então, é um caule mais robusto, geralmente ramificado, e é o caule que a gente vai ver nas gimnospermas e nas dicotiledôneas. Já a haste, ela está geralmente relacionada às plantas herbáceas, que vão ter um desenvolvimento de um caule mais fino e mais delicado. O estipe, né? Aí a gente vai falar do caule da palmeira, que são caules cilíndricos, não ramificados, que terminam com um tufo de folhas, né? Então, aqui tem um estipe. E esse aqui é um colmo, que ele pode ser cheio ou ele pode ser vazio. No caso da cana-de-açúcar, ele é cheio. Cheio de quê, professora? Cheio de nutrientes, principalmente sacarose. E o colmo oco, né, ou vazio, é o colmo do bambu. Geralmente ele não tem acúmulo aqui de substâncias nutritivas no seu interior. Então aqui a gente tem, né, para exemplificar, um tronco, uma haste, um estipe, um colmo cheio e um colmo vazio.
Falando sobre os caules trepadores, então não é só a raiz que pode servir para abraçar uma outra planta, não. Verdade. Além, né, da raiz, a gente também tem os caules trepadores, que também são chamados de caules volúveis. Eles geralmente são relativamente finos e longos e vão crescer enrolados sob diversos tipos de suporte, né? Então, apresentam ramos modificados, que a gente chama de gavinhas, que auxiliam na fixação da planta ao substrato. Então, aqui a gente tem, né, uma raiz grampiforme com um caule trepador, que é o caso da planta era, né, que é aquela planta que eu falei com vocês, que é utilizada geralmente para fazer aquela cerca viva, né, no muro. E naquele filme Malévola, a gente vê muito desse caule trepador também. Quem conhece também chuchu, uva, já viu esse tipo de caule também. Os caules rastejantes, né? São os caules que a gente chama, por exemplo, de sarmento, né? Que é o caule rastejante que apresenta apenas um ponto de enraizamento, que é o caso da abóbora, né? E tem o estolão também. O estolão é um caule rastejante que vai produzir gêmeas em vários pontos, a partir do qual vão se originar várias novas plantas, né? Então, serão elas todas geneticamente iguais. Então, um pé de morango, um pé de abóbora, né? Vamos falar um pouquinho dos caules subterrâneos, né? Então, a gente já falou do rizoma, quando a gente falou da pteridófita, né? E aqui a gente está falando da bananeira, em que a gente vai ver que isso que a gente enxerga da bananeira são folhas, né? E que, na verdade, o caule da bananeira é subterrâneo. Por isso que não adianta você cortar só as folhas quando você quer matar uma bananeira, né? Mineiro tem mania de plantar bananeira, principalmente em região de morro. E aí, qual que é o problema? O rizoma dela acumula água, então ela atrai muita água para o solo. Então, nesse período de chuva abundante, né, elas representam um risco aí para desmoronamento. E a gente vai ter aqui, além do rizoma, né, a gente vai ter o tubérculo. Então, o tubérculo ele é um caule subterrâneo que vai apresentar dilatação, né, em decorrência aí do acúmulo de nutrientes, que a gente chama, né, a mais clássica é batata inglesa, né? Então, como diz aquele ditado, né, batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão. Então, a gente vai ver, né, superficialmente o caule no solo, mas as batatinhas, né, elas vão estar aqui subterrâneas e se organizando como um tubérculo, né, que é a porção efetivamente que acumula nutrientes aí para a nutrição, primeiramente do vegetal, mas que o ser humano, né, usa também para o seu sustento. Falando um pouquinho dos caules, que talvez vocês não saibam que são caules, né? Então, a gente tem alguns caules que a gente chama de bulbos, né? Os bulbos, na verdade, vai ser a associação entre a folha modificada e o caule. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui da cebola e vamos falar também do alho, né? Então, no caso do bulbo, a gente vai ter uma região interior, que a gente chama de prato, que é envolvida por folhas modificadas armazenadoras de nutrientes, que a gente chama de catáfilos, né? Então, isso que a gente come da cebola, isso que a gente come do alho, são, né, folhas adaptadas ao acúmulo de nutrientes. Ah, professora, e aonde está o caule da cebola, o caule do alho, né? Então, sabe essa porçãozinha branca aqui, que geralmente é a primeira coisa que a gente corta da cebola, né? E que a gente rompe para separar os dentes de alho? Aquele é o prato, ou seja, ele é o caule a partir do qual
surgem, brotam as folhas modificadas, que a gente chama de catáfilos, armazenando nutrientes, né? Então, a raiz é fácil de ver, né? Uma raiz do tipo cabeleira, tanto na cebola quanto no alho. Aí a raiz vai surgir do prato, que geralmente é mais esbranquiçado, e as folhas modificadas é aquilo que a gente consome, seja a cebola roxa ou aquela branca, seja o alho de que espécie for. A gente também tem os caules, né, aquáticos, que são praticamente o que a gente vai ver? A gente vai ver uma fusão, né, do caule com a raiz aqui embaixo, né, cheia de parênquima aéreo para favorecer aí a flutuação, e aqui a gente vê o caule, né, que vai ter o mesmo parênquima erífero, que vai armazenar ar e vai auxiliar aí na respiração e na flutuação da planta. O exemplo mais clássico é o aguapé. Vamos falar um pouquinho das adaptações do caule, né? Então, eu queria, a primeira coisa é que vocês entendessem a diferença entre espinho e acúlio. Então, por exemplo, isso aqui é uma roseira. A gente costuma falar assim, eu furei o dedo no espinho da roseira. Essa é uma classificação do senso comum, tá? Porque roseira não tem espinho, roseira tem acúlio. Como é que eu faço para distinguir, né? O acúlio é uma estrutura pontiaguda que vai se originar da epiderme, ou seja, na camada de células mais externa do vegetal. E em decorrência disso, eles são facilmente destacáveis. Então, se eu consigo arrancar fácil, esse é um acúlio, é o caso da roseira, tá? Agora, os espinhos não. Os espinhos, eles podem se originar do caule ou da folha. E no primeiro caso, né, se eles se originarem do caule, eles são ramos curtos que têm a ponta afilada e que têm a função de proteger a planta. E eu não consigo arrancar um espinho nem por reza brava, porque ele é uma estrutura que vem lá do interior do vegetal, né? Então, para vocês aprenderem a distinguir, espinho eu encontro no limoeiro, acúlio eu vou encontrar na roseira. Qual a função dessas adaptações, né? Tanto do espinho, do acúlio, do cladódio e do filocládio, que a gente vai falar agora. A primeira delas é a proteção. Quando uma planta investe no espinho ou investe no acúlio, ela quer diminuir a herbivoria, né? E aí ela diminui a chance de ser predada e com isso ela garante sua proteção, principalmente dos tecidos que estão relacionados ao processo fotossintético. No caso do cladódio, né, aí está muito em voga a gente falar sobre a gente ter, eu não tenho planta em casa não, mas eu tenho uma suculenta. Então você tem uma planta, né? É uma planta que vai ter um caule adaptado à realização da fotossíntese e ao armazenamento de água. Então, todas as cactáceas, né? Então, as suculentas se classificam dentro dessa família. Nessas plantas, eu vou ter o caule tendo uma função importante no armazenamento da água, né? E são plantas que vivem em ambientes em que a água é fator limitante, né, para o desenvolvimento da planta. E a gente também tem o filocládio, né, que vai ter a mesma função, mas vai ter um aspecto laminar, né? Então, geralmente também são plantas que a gente pode utilizar na ornamentação. Então, a flor de maio, por exemplo, né, é uma planta, né, que tem o caule em filocládio. Então, a gente vai ver, né, que essas estruturas aqui do caule, a gente consegue ver claramente nó em entrenó, né? E a gente consegue ver que esse cladódio é laminar e se eu fizer um corte, eu vou ver que vai drenar água. Falando um pouquinho sobre a folha, né, que é o órgão responsável principalmente pela fotossíntese, mas também pela troca gasosa. Então, quando a gente falou sobre histologia, a gente falou que
A folha vegetal, ela tem poros que ela abre e permite entrada de oxigênio, entrada de gás carbônico e saída de oxigênio, né? Então, à medida que essa estrutura se abre e se fecha, ela vai permitir, né, a entrada ou saída de substâncias de acordo com a necessidade da célula, né, da planta. Então, na folha, a gente vai ver a figura do estômago, né? E uma folha completa, ela tem bainha, ela vai ter pecíolo, que é o cabinho, ela tem, né, também o limbo, e ela pode ter as espículas, né? Então, para ser uma folha completa, eu vou ter que enxergar tudo. A bainha, que é o lugar onde ela se insere no caule, ela vai ter a estípula, que vai proteger o limbo, e ela tem o pecíolo, né? Que é o cabinho que prende a folha, tá? Então, o limbo é a lâmina foliar, ela que vai ter uma maior superfície de contato ou não, né? Geralmente, a maior superfície de contato é para favorecer aí o processo fotossintético. O pecíolo vai fixar a folha ao caule. A bainha é a região terminal e dilatada do pecíolo que vai envolver o caule, prendendo-se a ele. E as estípulas aí, né, com função aí de proteger o limbo, dificultar, de fato, a herbivoria, né? E não necessariamente eu vou ter todas as estruturas dessa aqui, né, citadas aqui numa folha, mas quando ela tem, ela é chamada de folha completa. Então, quando a gente faz um corte histológico de uma folha, a gente vai ver uma epiderme e um mesófilo. Nessa epiderme, eu vou ver uma única camada de células, ou então eu vou ver um conjunto de camadas, que é o que a gente chama de pluriestratificadas. Vai ser o caso das plantas xerófitas, né? Plantas geralmente relacionadas a ambientes de clima seco. Ela vai possuir estômatos, como eu já falei, relacionado à troca gasosa. Ela pode apresentar uma camada de cutina, que vai cobrir a célula e vai garantir aí uma proteção, né, à perda hídrica, que a gente chama também de cutícula, né? Geralmente uma substância lipofílica que vai, de certa forma, impermeabilizar a superfície foliar, né, dificultando a perda de água para o ambiente. E a gente tem o mesófilo. O mesófilo, a gente vai ver o parênquima, né? Tanto o parênquima clorofiliano, né, que pode ser dividido em palissádico e lacunoso. Então, o palissádico, em que a gente vai ver as células dispostas lado a lado, estão aqui, e o lacunoso, em que a gente vai enxergar, né, esse parênquima clorofiliano com espaço entre as células, tá? Lembrando, parênquima é tecido de preenchimento, né? E aí, clorofiliano, porque ele tem clorofila, tem cloroplasto para especializar no processo fotossintético. E aqui o estômato, né, para favorecer aí a respiração vegetal. Aqui mais um desenho, né, em que a gente vai ver a estrutura da nervura, que é um feixe vascular, que vai passar dentro de todas as folhas, né? Então, aqui é como se a gente estivesse fazendo um zoom dessa estrutura. E aí a gente vai ver nesse feixe vascular o xilema voltado para a epiderme superior, né? E o floema voltado para a epiderme inferior. Então, o ápice e a base da folha são diferentes. Na base, a gente vai ter mais os produtos, né, fotossintéticos, e o xilema exatamente no ambiente, no inverso, né? Então, aqui, ó, floema embaixo, xilema em cima, tá? Nas monocotiledôneas, a gente vai ver que o feixe vascular se dispõe de forma paralela, como é o caso da folha do milho. A gente tem que ter até cuidado para lidar com folha do milho, para a gente não cortar, né? E nas dicotiledôneas vai ser aquela disposição perinérvia, que é a disposição que a gente desenha desde pequenininho e a gente talvez nunca tenha pensado, né? Por quê? Então, esse desenho aqui é característico
Perdão, gente, aqui está invertido, tá? Monocotiledônia em B, dicotiledônia em A, tá? Só corrigir isso aqui. Então, monocotiledônia, como é o caso do milho, né? A gente vai ver essas nervuras em paralelo. E nas dicotiledôneas eu vou ver essa disposição aqui peninérvia, né? Reticulada. A cutícula, a gente já falou dela, né? Que é uma camada de serolipídio que vai estar presente na superfície das células epidérmicas de algumas folhas, geralmente em folhas de ambientes em que a água é fator limitante. O estômato, né? Que vai ter aqui as células guarda, que são, né, as únicas células epidérmicas que vão possuir aí cloroplastos. Porque ele precisa de energia, né, para favorecer aí aumento ou diminuição da concentração de substâncias para favorecer a sua abertura ou seu fechamento. Aqui falando um pouquinho sobre os tricomas, né? O que seriam tricomas? Tricomas são pelos epidérmicos que vão auxiliar aí na redução da perda de água. Então, são aquelas folhinhas que a gente olha, parece que elas são cheias de pelinhos, tá? Isso seria um tricoma. Aqui a gente tem o hidatódio, que vai favorecer a eliminação do excesso de água do interior da folha, é responsável pela glutação. E muitas vezes a gente vai ter glândulas, né, que são tricomas especializados na liberação de aromas para atrair polinizadores. Então, vocês devem conhecer dama da noite, né? Então, dama da noite, à noite, aí os tricomas glandulares liberam aromas para atrair os seus agentes polinizadores, que são os morcegos. Então, aqui, né, falando um pouquinho das especializações da folha. Então, as folhas podem modificar-se em espinhos, né? E, nesse caso, elas podem garantir aí, né, uma estrutura afilada e pontiaguda, e geralmente isso vai acontecer em ambientes em que a herbivoria ou então a água é um fator limitante, né? A gente também tem as brácteas, que são folhas modificadas, que vão possuir a função de atrair agentes polinizadores, seja pela cor, seja pelo formato, seja pela produção de alguma substância. E a gente também tem as gavinhas, né? Provavelmente vocês já devem ter visto as gavinhas. Quem já viu pé de chuchu, quem já viu pé de uva, né? Que geralmente vão auxiliar aí as trepadeiras na fixação ao seu substrato. Falando aqui do órgão especializado no aspecto reprodutivo, né? Então, a gente tem a flor, que vai representar um conjunto de folhas modificadas que são adaptadas à reprodução sexuada, no caso das angiospermas, tá? Angiosperma é a única planta que tem flor. E aí, nessa flor, eu vou ver o pedúnculo, o receptáculo, as sépalas, que geralmente são verdes, as pétalas, que geralmente são coloridas, e aqui dentro eu vou ter o gineceu, né? Então, a gente tem aqui o gineceu carpelo, né? Que é a estrutura feminina, e aqui a gente tem o estame, né? Ou androceu, que é a estrutura masculina. Então, o pedúnculo, a função é fixar a flor ao ramo, né? O receptáculo é a região da flor onde vão se inserir os elementos florais. A sépala é uma folha modificada estéreo, ou seja, ela é verde, e ela vai formar um conjunto que a gente chama de cálice. Na pétala, eu vou ver uma folha modificada, também estéreo, geralmente colorida, e o conjunto de pétalas a gente chama de corola. O estame é o filete mais antera, que é a parte masculina. Vai representar uma folha modificada, e ela é fértil, responsável pela produção do grão de pólen. E o conjunto, né, de estames eu chamo de androceu, enquanto o carpelo é a composição estigma,
estilete e ovário, que é uma folha modificada responsável pela produção dos óvulos, ou seja, o conjunto de carpelos eu chamo de gineceu, parte feminina. Então, a flor é o órgão da planta que é responsável pela formação das sementes e dos frutos, em que a semente é a estrutura proveniente do desenvolvimento do óvulo após a fecundação, né? Então, eu tenho aqui uma flor com muitos óvulos, uma flor com um único óvulo. A gente pode ter as duas condições, né? No caso, por exemplo, de uma uva, ela tem dentro lá da flor vários óvulos e que vão se encerrar formando várias sementes dentro da uva, né? E aqui a gente pode falar da azeitona ou do pêssego, em que eu vou ver um único óvulo que vai formar uma única semente que forma um caroço, né? Então, esse aqui é o pêssego, é o caso da azeitona. Vamos ver quem mais. O abacate, né? E os frutos são a estrutura proveniente do desenvolvimento do ovário da flor, que contém em seu interior protegidas as sementes. Então, se o fruto, que é a parte comestível, derivar do ovário, eu tenho um fruto verdadeiro, né? Se não, é um pseudofruto. Então, vamos lá. Vamos falar da inflorescência. Uma inflorescência é um conjunto de flores que são reunidas em uma única estrutura, que está disposta de diversas maneiras, né? Então, eu posso ter um capítulo, que é o caso, né? Então, no ápice do eixo há um receptáculo que sustenta muitos pequenos botões florais e geralmente é cercada por uma coroa de falsas pétalas. Vocês conseguem pensar em alguém que tem capítulo? Margarida, por exemplo. Eu posso ter espiga. A espiga eu tenho um eixo que é cercado de pequenos botões florais, geralmente sem pedúnculo. E eu tenho cacho, que eu tenho um eixo central com vários botões florais que todos presos com pedúnculo. Então, aqui a gente tem um capítulo, no caso aqui, a gente tem um girassol, mas poderia ser uma margarida, tá? Aqui a gente tem uma espiga, né? A espiga, e aqui a gente tem um cacho. A flor, né? Ela está relacionada aí com o aspecto reprodutivo. Que pena, o vídeo sobre polinização de abelhas não vai passar. Mas aí a intenção aqui era ressaltar o papel desse agente polinizador, que é o papel da abelha, em especial dos insetos, né? Que são os únicos artrópodes voadores. E esse grupo de invertebrados é responsável pela polinização de mais de 80% das angiospermas. E elas sempre vão vir às flores buscando alguma recompensa, ou o néctar, ou o próprio grão de pólen, né? E ao se alimentar em várias angiospermas, elas acabam conduzindo o grão de pólen preso às suas patas, preso aos seus pelos, de uma planta para outra, favorecendo aí o encontro efetivo de gametas e a reprodução sexuada, aumentando variabilidade genética e a chance de subsistência e seleção sempre do melhor adaptado. Vixe, minha bateria. Deixa eu só resolver isso aqui. Quando a gente fala do fruto, aí a gente está falando do ovário que se desenvolve acumulando substâncias nutritivas que vão também servir de recompensa agora não para o polinizador, mas para o agente dispersor da semente. Então, todo fruto verdadeiro, eu vou enxergar no seu interior a semente, eu vou ter uma casca ao redor dessa semente
E eu vou ter o mesocarpo, que geralmente é a parte carnosa, detentora dos nutrientes. Eu tenho também o epicarpo, que é a casca, que eu vou remover muitas vezes, né? Para ter acesso aí aos nutrientes do meu fruto. Quando a gente fala de fruto, a gente vai falar de diferentes tipos de frutos também. O fruto verdadeiro, como eu já disse, ele é proveniente exclusivamente do desenvolvimento da parede do ovário e ele é carnoso, podendo ser uma baga ou uma drupa. O que é uma baga? Uma baga é aquele que apresenta um endocarpo ou mesocarpo carnoso com múltiplas sementes. Então, vocês vão pensar num monte de fruto verdadeiro que vocês conhecem, como a melancia, o melão, a goiaba, o pepino. Mas a gente pode pensar num fruto carnoso do tipo drupa, em que eu vou ver uma única semente, cuja casca é fundida ao endocarpo, né, formando o que a gente chama de caroço. Aí eu vou citar o pêssego, a manga, a azeitona, o abacate. Lembrando que fruto não necessariamente é doce, tá? Fruto é aquele que abriga no seu interior a semente e que deriva necessariamente do ovário, reunindo substâncias nutritivas, não necessariamente doce. Aqui a gente vai falar de alguns frutos secos. Nem todo fruto ele é suculento, né? No caso do fruto seco, a gente tem o pericarpo não suculento, tá? Aí a gente vai falar do legume ou da vagem. Aí eu queria falar de um conceito aqui. Se você perguntar para sua mãe o que é um legume, ela vai falar assim: batata, cenoura. Mas você já aprendeu, né, que cenoura é uma raiz, batata é um caule. E que legume é tudo que tem vagem. Então, para a biologia, legume ou leguminosa é toda planta que produz vagem. Então, toda planta que você tem uma vagem que abriga no seu interior várias sementes é um fruto, ok? Então, muito cuidado com esses conceitos, tá? Raiz é uma coisa, caule é outra, e no caso de legume, é um exemplo de um fruto seco, em que esse fruto é a vagem. Exemplos: o feijão, a ervilha, a soja, o amendoim, são exemplos de leguminosas, que têm como fruto seco a vagem, que abriga no seu interior várias sementes. E a gente também pode ter o aquênio. O que é o aquênio? Apenas, né, uma semente ligada à parede do fruto por um único ponto, né? Então, a gente vai ter o caso aqui do girassol e do picão. Vamos falar um pouquinho mais. A gente tem frutos secos do tipo cariopse, né? Que você vai ter uma única semente unida à parede do fruto em toda a sua extensão, né? Então, é o caso aqui, ó, que a gente tem do milho, do arroz, né? Em que a gente falou. Então, o milho, ele é um fruto, vamos lá, o milho, né? Ele é, na verdade, uma semente que se desenvolve num fruto que a gente chama de cariopse, em que a gente tem os grãos, né? Ou seja, as sementes unidas naquele caule que tem aquele eixo de sustentação, ok? E a gente também tem a sâmara, que é um fruto seco que tem expansões do tipo asas. Ele não voa, ele plana, né? Aí o exemplo é a centrolóbio e a cabreúva, que a gente já vê aqui no Cerrado Mineiro. Um outro fruto seco que eu não falei aqui e que eu gostaria de falar é o carrapicho. Carrapicho, ele é um fruto seco,
né? Em que eu vou ver que a função daquela estrutura que agarra na nossa roupa é favorecer a dispersão do fruto que alberga no seu interior a semente, tá? Falando um pouquinho agora de pseudofruto. O que é um pseudofruto? Pseudofruto é aquele que não se origina diretamente do ovário da flor, mas de outras estruturas dela. Então, a gente tem um pseudofruto simples, que é o caso do caju, que é o caso da maçã, que é o caso da pera, em que aquilo que a gente come do caju, da maçã e da pera é proveniente ou do desenvolvimento do pedúnculo ou do desenvolvimento do receptáculo da flor, né? Então, no caso da maçã e da pera, a parte comestível, ela derivou do receptáculo da flor. No caso do caju, né, a parte comestível, ela é derivada do desenvolvimento do pedúnculo, ok? Então, o que é o fruto verdadeiro? O que é o ovário? Vamos colocar assim, o que é o ovário da maçã? Aquela partezinha branca que geralmente a gente corta, né? A gente pega uma maçã, corta ela no meio, a gente vai ver as sementes. Aquela partezinha branca, que geralmente é dura, pouco doce, que a gente não gosta, é o ovário. E o que a gente come é o receptáculo da flor. Mesma coisa para a pera. No caso do caju, essa parte que a gente come é proveniente do pedúnculo. E o fruto, mesmo a semente, tá aqui, é a castanha, né? Então, normalmente a gente come o pedúnculo e joga fora a semente. E é justamente esse o objetivo do vegetal ao ter um fruto carnoso, né? Com substâncias geralmente adocicadas, nutritivas para o seu agente dispersor. E a gente tem um pseudofruto do tipo fruto agregado, em que a gente vai ver que ele é proveniente do desenvolvimento do receptáculo de uma única flor que tem vários ovários. Então, o exemplo mais clássico é o morango, né? Em que a gente tem vários aquênios associados a uma parte carnosa, que corresponde ao receptáculo da flor. Então, o que a gente come do morango, efetivamente, é o receptáculo da flor, né? É por isso que ele é um pseudofruto. E aqui a gente vai ver, né, as sementinhas aqui. Cada uma, né, se reunindo aqui, formando um aquênio, que a gente já viu antes. Opa! E aqui a gente tem um fruto múltiplo, né? Que é aquele pseudofruto múltiplo, em que ele vai derivar necessariamente de uma inflorescência. Então, eu tenho o desenvolvimento de ovários de muitas flores de uma inflorescência que vão crescer juntos numa única estrutura. Então, a amora é mais comum, né, da gente ver. Raramente as pessoas já viram pé de abacaxi, goiaba. Aliás, goiaba não, isso é figo. Figo geralmente também é mais raro da gente ver, mas a amora é mais comum em BH. Então, a gente vai ver uma inflorescência. Aí, essa inflorescência é cheia de flores com seus respectivos ovários. O que vai acontecer no caso? Alguns desses ovários vão ser fecundados e vão se desenvolver, né? E aí, a gente come isso aqui, tá? E nesse comer, a gente acaba dispersando as sementinhas, tá bom? É o caso do abacaxi, né? Eu tenho aqui várias inflorescências que, uma vez fecundadas, né? Elas vão gerar suas sementes que estão aqui na casca, que a gente joga fora, o olhinho que a gente joga fora, né? E o que a gente come, de fato, é decorrente aí do desenvolvimento do receptáculo. Ok, pessoal. Os próximos slides são slides de exercícios. Como eu estou disponibilizando para vocês esses slides, vocês vão conseguir fazer os exercícios e ter acesso aos gabaritos, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender e até a próxima oportunidade.